Glória a Deus, saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Um dia corrido, mas abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 7. O pastor nos deu a incumbência de trazer a palavra, conversou com a gente no domingo. Eu falei, Senhor, semana corrida, fala comigo através da palavra para que eu possa trazer uma palavra para os irmãos. E nada, irmãos. Aí eu falei, Senhor, mas domingo Deus ali fora me deu uma palavra já. Só que eu estava pedindo outra palavra. Falei, não é aquela, é outra, né? Mas é no Evangelho de João. Eu quero trazer aqui uma mensagem, tentar ser breve, porque temos até 9h30, glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Versículo 37, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus se levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, algum dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? As Escrituras não diz que o Cristo virá das descendências de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? Soberano e eterno Pai, glorifico e exalto o teu nome, Senhor, obrigado por este momento. Que a tua palavra possa falar ao coração de cada irmão que está aqui essa noite. Que cada um possa sentir a tua presença, Senhor, e que possam ser saciados pelas tuas águas. Em nome de Jesus, amém. Eu coloquei um tema aqui para essa mensagem, a água que sacia o sedento. Nós vemos que no primeiro versículo aqui que lemos, o versículo 37, fala sobre a festa, uma festa. Que festa era essa, irmãos? A festa das tendas ou tabernáculos. Os judeus faziam tendas e ali passavam, eram 6 meses após a festa da Páscoa, tinha a festa das tendas ou dos tabernáculos. E o sacerdote e o povo glorificavam a Deus. Alguns estudiosos dizem que os sacerdotes cantavam ou recitavam em Isaías capítulo 12, o versículo 3, glorificando a Deus pela a prosperidade que Deus tinha dado a eles, pelo livramento. E o povo levava no último dia da festa, como era esse dia, faziam 7 procissões de levando água, tirava do tanque de Siloé e levava ao templo e derramava aquela água ali, para que Deus pudesse abençoar eles, glorificando o que Deus tinha feito há 40 anos atrás lá no deserto. E nós vemos que Jesus ainda não tinha se manifestado de uma forma como ele se fez aqui. Ele aproveita, ele pega a brecha que ele tem e ele se coloca de pé. E ele diz, e ele recita, que se alguém tivesse sede, era para vir a ele. Quando nós estamos sedentos, não é um refrigerante que mata a nossa sede, não é qualquer outro tipo de bebida a não ser a água que mata a nossa sede. E Jesus se colocou ali no meio daquela multidão e ele falou, aproveitando deste símbolo da água, ele colocou, se alguém tem sede, que venha a mim. Pessoas que estão sedentas, ela não quer outra coisa a não ser a água. E Jesus aproveita aquela festa, aonde eles estavam colocando água, pegando água, levando água, fazendo procissão. Jesus pega essa brecha e se coloca. Jesus é a rocha, irmãos.
ferida, lá no deserto onde jorrou água. Jesus é a água que se faz presente na minha e na sua vida aqui essa noite. Porque quando nós estamos com sede espiritual, irmãos, nós corremos a palavra de Deus, as escrituras, queremos ser saciados pela água que vem do céu. Qualquer outro tipo de palavra que eu falar para você não vai confortar a tua alma, não vai saciar o teu desejo, mas a palavra que Jesus mandar direto para o teu coração, essa sim, vai saciar você, vai fazer com que você tenha paz na sua alma interior e espiritual. Jesus também é a água da vida, Jesus é um manancial de águas vivas. E eu coloquei alguns pontos aqui, eu quero trabalhar esses pontos com os irmãos da seguinte maneira. Jesus faz um convite, e esse convite é universal. Jesus nos convida, quem tem sede, vem a mim. Eu não sei o que você passa na tua vida, o que acontece no seu dia a dia. Às vezes é corrido que nem o meu, e às vezes você não tem tempo nem de almoçar, às vezes nem de beber água. Passa o dia, você não consegue, alguns dizem que tem que tomar 2 litros de água, até 3, né? E às vezes a gente não consegue tomar um copo de água no dia, de tão corrido que está. Mas essa noite, Jesus nos reuniu aqui para que nós possamos beber da água dele, porque ele faz um convite para mim e para você, se alguém quiser. Jesus não obriga você a beber da água que ele oferece. Jesus, ele não faz você beber da água dele à força. Ele primeiro faz um convite. Você veio aqui essa noite porque você sentiu desejo, sede, vontade de beber dessa água que jorra da palavra de Deus. Aleluia. Né? E esse convite é feito para todos. Não é só para quem que está aqui. Para o ateu, para o feiticeiro. A Camila falou sobre a irmã que foi na cartomante, né? A Bíblia já fala disso. Atos 16, Paulo estava caminhando e vinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação e falava, estes são homens de Deus. Estes são homens de Deus. Estava mentindo? O demônio, através da vida dela, que era um demônio de adivinhação, Piton, que alguns dizem, estava falando, esses homens são homens de Deus. E proclama a palavra de Deus. Porque todo o espírito imundo reconhece quando Jesus está presente na vida de um cristão. Porque ele tem sede, ele busca a presença de Deus, ele busca a palavra de Deus. Ainda que a igreja esteja cheia ou vazia, ele não olha para a quantidade. Jesus se aproveitou daquela festa onde tinha várias pessoas para se colocar de pé e fazer um convite para aquelas pessoas. Se alguém quiser, quem quer essa noite, levante a mão e glorifica o Senhor, aleluia. Se Jesus é maravilhoso. E eu vejo aqui, irmãos, que Jesus, ele faz um convite, é para uma relação pessoal. Se você olhar, venha a mim. Não é para ir para a igreja, não é para ir para o pastor, não é para ir para o grupo musical, é a Ele. A relação, o convite é pessoal. Eu quero que você venha aonde? É para mim. Jesus está nos chamando e às vezes nós estamos longe, irmão, de Deus. Às vezes estamos dentro da igreja, mas longe do Senhor. E essa noite ele faz esse convite é de uma relação pessoal com Deus. Onde você vai orar, onde você vai buscar a presença de Deus e ele vai ouvir e atender. Eu senti falta de não poder ter vindo na terça-feira. Porque terça-feira passada nós estivemos. Foi bênção também, irmãos. E creio que essa terça aqui também foi bênção. Porque você quer uma relação pessoal com Jesus. Porque esse convite, irmãos, é um convite de entrega. Aonde eu me entrego, aonde eu quero saciar a minha sede, aonde eu quero buscar a presença do Senhor, aonde eu quero me derramar na presença dEle e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. E Jesus queria que esse povo entendesse que a salvação que Ele oferece, a água que Ele oferece, é uma água que jorra de dentro para fora, é uma água que não vai acabar, amados.
Essa água eu vou beber e daqui a pouco esse meu Jordão acaba. Mas o Jordão que Deus oferece para nós é aquele Jordão que não vai parar de jorrar água de dentro de nós. Terceiro aqui ponto que eu coloquei, irmãos. Quem são os convidados nesse texto? Jesus faz um convite. Quem são os convidados? Os sedentos, aqueles que estão com sede, aqueles que buscam a Jesus, aqueles que procuram a Jesus. Se você veio aqui essa noite é porque você está sedento da vontade e da presença do Senhor, porque você quer mais de Deus e você quer se relacionar com Deus. Deus faz o convite para todos, para o cego, para o aleijado, para o que tem dinheiro, para o que não tem dinheiro, mas esse convite depende de você querer ter uma relação pessoal para saciar a tua sede. Aleluia! E quando você entende que você foi convidado por Jesus, fala: Senhor, eu estou sedento da tua vontade. Às vezes recebemos convites, né? Vamos jantar fora, vamos num casamento, vamos em uma festa, preciso comprar sapatos. Estou sem sapatos porque fui convidado para uma festa. Estou sem roupa, preciso colocar uma roupa boa. Mas o convite que Jesus faz não é para que você tenha sapato novo ou roupa nova. Jesus te chama do jeito que você está, da forma que você está, do jeito que você está, para você saciar da água que Ele oferece essa noite. A água que pode satisfazer a tua alma e preencher os vazios que a tua alma se encontra. Às vezes estamos vazios, irmãos. Às vezes estamos na igreja, mas estamos vazios. Precisando encher, né? Falam que quando o jarro é menor é mais fácil de encher. O maior demora um pouquinho mais, né? Porque tem que tirar mais água. Mas essa noite Jesus derrama água em abundância sobre as nossas vidas, para que eu e você possamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Não interessa se o vaso é grande ou pequeno, é a água que Jesus oferece, sacia a nossa sede. E os sedentos que estão buscando da presença do Senhor, são aqueles que estão aqui essa noite, ouvindo pela internet, ou que vão ouvir essa mensagem. Jesus disse: se alguém tem sede, só os sedentos podem ir a Jesus. A sede tem que brotar. Você tem que saber que precisa brotar. Eu preciso mais de Jesus. Eu não só vou lá na igreja para o pastor me ver que eu estou lá, que eu não faltei no culto, ou que eu estou presente. Não, eu vou lá porque eu tenho que estar lá, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, e eu não posso faltar, né, irmãos? Não, você veio aqui porque você quer mais de Deus. Não é pelo cargo, não é por estar na igreja, ou por alguém te ver na igreja. Não interessa que todos os olhos nos vejam, interessa que um só possa ver e saber que você é uma pessoa que precisa de água, águas vivas, água que flui de dentro de você para jorrar para outras pessoas. Jeremias aponta nossos crimes, irmãos, porque às vezes cometemos crimes. E Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro deles, eles me abandonaram a mim, a Deus. Fontes de águas vivas. Às vezes nós abandonamos a Deus por um prato de lentilha, por algo que o mundo oferece, ou para satisfazer a nossa própria alma, o nosso próprio desejo e anseios, e para matar a nossa própria sede com coisas que vão ser supérfluas e vão passar. Então Jeremias apontou esses 2 crimes que o povo estava cometendo. Deus falou, no sonho, ainda foi um sonho que Jeremias teve. Falou, vê aí, o que o meu povo está. Eles abandonaram. O segundo, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm águas. Então nós precisamos às vezes consertar a nossa cisterna. Esse vaso aqui pequeno precisa às vezes se consertar, tampar as rachaduras, para que quando a água fluir, seja uma água que não venha a ser numa cisterna rachada.
aonde ela possa encher, fluir águas vivas e puras. Então Jeremias já identificou isso e mostrou e falou: olha, vocês abandonaram a Deus. Primeiro crime. Segundo, com as suas próprias mãos tentaram fazer cisternas para reter águas que não vão fluir. Quarto convite que eu vejo aqui, o convite de Jesus é condicional. Ser alguém, esse ser aí, irmãos, é para você, é para mim. A Shirley não pode tomar essa decisão por mim. O pastor Moisés não pode tomar essa decisão por mim. Ninguém pode tomar essa decisão, porque esse convite que Jesus nos faz é um convite condicional para você. Você tem que tomar a decisão de aceitar ou não. Eu quero viver isso, eu quero essas águas, eu quero ter essa água em minha vida. Se alguém, Jesus coloca um se aí, é para quem deseja, não é imposto. Veja bem, sua mãe não pode tomar essa decisão. O seu filho não pode. Ninguém pode tomar essa decisão, a não ser você mesmo. Fala, eu quero. Eu recebi esse convite, eu quero. E nós vemos que Jesus, ele faz isso, ele trabalha. E no versículo 38, Jesus oferece uma vida de poder. Se nós olharmos no versículo 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, é de dentro, irmão, fluirão, o quê? Rios de água viva. Não é uma cachoeirinha, não é uma bica, é rios. Um rio tem o poder, irmão, de levar vida por onde ele passar. E esse rio é Jesus. Esse rio, ele quer fluir de dentro de nós, para que possamos levar vida, onde as pessoas olhem para nós e em nós veja a vida. A vida que Jesus oferece é uma vida de abundância, não é de miséria. Um rio representa algo que pode trazer prosperidade, que nem o rio Nilo ali na beira do Egito. Todos queriam ficar ali porque tinha prosperidade. Plantava, tudo dava. Ninguém quer ficar em terra seca. Ninguém quer ficar no deserto. Mas ainda que esteja no deserto, e se dentro de você fluir rios de água viva, você vai plantar e vai colher. Você vai ser diferente aonde quer que você esteja. Porque Deus é que sacia a nossa sede. O profeta Ezequiel, lá no livro 47, ele vai dizer também que do altar do Senhor brota rios de água viva. Tem um rio, um manancial, e por onde ele passa tem vida, irmãos. Por onde aquele rio sai do altar, ele vai levando vida. Jesus é assim, por onde ele passa, ele leva a vida. A viúva de Naim vem com o seu filho morto. Jesus para aquele enterro, põe a mão no caixão, e a vida volta novamente àquele garoto. Porque aonde Jesus põe a mão tem vida. Aonde Jesus coloca a mão tem rio fluindo. Aonde Jesus chega, a tristeza acaba, irmão, e a alegria brota. Ainda que você esteja triste, essa noite, Jesus quer fazer você ficar alegre. Porque os problemas que você tem não são maiores do que Ele. As dificuldades que você tem não são maiores do que Jesus. A enfermidade que possa estar no teu corpo não é maior do que Jesus. Os problemas financeiros que você possa ter não é maior do que Jesus. A falta de fé que você tem não é maior do que Jesus, porque Jesus é a fé viva e verdadeira e eficácia. Quando nós nos entregamos a Cristo, tudo muda, irmão. A vida muda. Ainda que não mude, Jesus começa a mudar as coisas. E você começa a ver o rio fluindo dentro de você. João declara em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem.
E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça. É de graça, não precisa pagar da água da vida. É a água da vida que flui aqui nessa igreja essa noite. É a água da vida que flui na tua vida, no teu casamento, em todo o teu ministério. Porque Jesus está oferecendo e fazendo um convite para mim e para você essa noite. Venha a mim, quem tem sede, os sedentos. Quem precisa, você, eu, nós precisamos. Porque amamos o Senhor e sabemos que o Senhor está conosco. E não há nada que nós possamos fazer, irmãos, para impedir esse rio de fluir. A não ser que você não queira esse convite. A não ser que você rejeite. O convite está feito. Às vezes você parou de vir à igreja, desanimou com algo, deixou o rio secar. Mas essa noite, pelo convite que Jesus nos faz, é para que você venha fluir novamente em rios de água viva, aonde você venha ter alegria na presença de Deus, alegria de estar na casa do Senhor, alegria de saber que do altar do Senhor tem um rio que emana água viva para a tua vida, irmão, para a tua casa, para a tua família, porque aonde Deus está, a plenitude dele é completa. A plenitude dele é completa. E eu creio que essa noite Jesus está falando com você. Está falando comigo, porque precisamos desse rio, precisamos dessas águas. Precisamos saciar. E não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Praticantes daquilo que ele falou. Quinto lugar, o objetivo desse convite, irmãos. O objetivo desse convite, pastor Fábio, é satisfazer a nossa vida espiritual. É satisfazer o que precisamos. Quando Deus, Ele tem um projeto, quando Ele entra na nossa vida, Ele quer satisfazer espiritualmente. Porque às vezes tem pessoas que estão mortas espiritualmente. Louvam, pregam, evangelizam, mas por dentro estão feridas, mortas, desanimadas. Mas Jesus, através desse convite, Ele quer fazer com que você venha a ter uma experiência espiritual. Versículo 40, nós vemos que ele fala: ouvindo as palavras, algum dentre o povo disseram, certamente este homem é um profeta. Pessoas reconheceram que ele era uma autoridade, um profeta, porque naquela época tinha profetas, amados. Eles ouviam de profeta, tinham os livros dos profetas. E como a pessoa reagiram, teve pessoas que acreditaram, teve pessoas que não acreditaram, teve pessoas que duvidaram. E isso é notório nos dias de hoje. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que duvidam, tem pessoas que, não, isso aí é coisa feita da mão do homem. Da mesma maneira que alguns duvidaram, que outros acreditaram, não é diferente nos dias de hoje. Mas eu creio que através desse convite, Deus tira todas as nossas dúvidas e nós acreditamos, porque esse convite é para mim, que preciso saciar a minha sede, é para você que precisa saciar a sua sede. O povo ouvindo ficou dividido. Uns diziam que ele era o profeta, outros diziam que ele era Cristo e outros não acreditavam. As pessoas não acreditavam. Mas nós vemos que muitas vezes as pessoas acreditam, Deus fala com ela, mostra a ela certas coisas que elas estão passando, mas mesmo assim a pessoa não acredita, porque não está sedento, não está bebendo da água que Jesus oferece. E beber da água que Jesus oferece, e eu entendo, é ler as Escrituras, é se debruçar a palavra de Deus, é buscar o Senhor em oração, é tirar um tempo para ficar com o Senhor. E cada vez mais que você se aproxima de Deus, e cada vez mais que você tem comunhão, essa sede vai ficando
maior e maior, e você quer beber mais, e você vai se enchendo, e quando você vê, você já está um rio de águas vivas, fluindo da palavra de Deus, fluindo daquilo que Deus tem a oferecer. É quando nós nos debruçamos a palavra, é quando nós nos dedicamos a ouvir a palavra e não duvidamos. Podemos ter algumas indagações, algumas dúvidas, mas nas dúvidas que nós temos, Deus também responde. Senhor, não estou entendendo, por que assim, por que isso, por que aquilo? Jeremias, em um sonho, ele vê essa satisfação espiritual do povo. E Jeremias 31, 25, ele fala assim: porque satisfarei a alma cansada. Olha Jeremias novamente. E saciarei toda a alma desfalecida. Quando Jesus faz esse convite, quando você não tem dúvida, Jesus, ele satisfaz a sua alma. Ele satisfaz as suas dúvidas. Você que está cansado, às vezes você está sobrecarregado. Hoje mesmo ainda eu falei para a Shirley, falei, eu vou à igreja é porque eu tenho um compromisso com Jesus e dei minha palavra com o pastor. Por quê? Acordamos cedo, 4:30 da manhã, e não paramos, irmãos. Tomei banho, falei, eu queria deitar tanto nesse sofá, mas Jesus falou, não, vai beber da minha água. Vai beber da minha água, porque a água que eu ofereço é a água que ela dá vida novamente. Ela te dá força, ela traz, ela tira o cansado, ela rejuvenesce. Você sai daqui alegre. Às vezes, eu vou falar por mim. Quantas vezes eu fui para a igreja sem querer ir, mas saí de lá como eu não queria ter saído. Alegre. Fala, não, porque vamos ficar mais. Vamos beber mais dessa água. Vamos ouvir mais dessa palavra. Vamos ouvir mais desse louvor. Gente, como está gostoso aqui. Cadê o cansaço que foi embora? Cadê a falta de força que foi embora? Porque cheguei na casa do Senhor, não conseguia nem ficar com os olhos abertos. Mas Jesus me visitou, me encheu, me deu força e rejuvenesceu. Colocou novamente meu vigor. E é assim que nós estamos às vezes, irmãos, cansado. Mas Jesus fala que Ele vai satisfazer a alma cansada. Ele vai saciar a alma desfalecida. Essa é uma satisfação que nós encontramos em Jesus. Verso 46 de João, capítulo 7, versículo 46, diz assim: ninguém jamais falou dessa maneira como este homem. Os guardas, os soldados, reconheceram que ninguém falava ou falou como aquele homem. É você ouvir a voz de Deus e falar, eu nunca tinha ouvido ou lido essa palavra desse jeito. Quantas vezes você passa por um texto, mas num dia que você está ali, você fala, gente, o que aconteceu? Que eu sempre li esse texto e nunca enxerguei isso que está acontecendo. É porque Deus fala diferente, de maneira diferente, para saciar a tua sede, para saciar a tua alma, para mostrar que Ele é Deus, e aquilo que você não estava conseguindo enxergar, Ele te mostrou através da palavra e através daquilo que Ele tem para revelar para você, através das Escrituras, amado. Né? Por isso que a palavra se renova todo dia. Você lê, eu leio, mas aquilo que você leu eu não consigo identificar, porque Deus mata a sua sede de uma maneira, a minha de outra, e assim sucessivamente. Bebemos da mesma água, mas saciamos a nossa sede de maneiras diferentes. Servimos o mesmo Deus, mas Ele nos fala totalmente diferente um dos outros. Fazemos a mesma coisa para Deus, mas Deus mostra para mim e para você algo diferente. Porque a sede que você tem é aquilo que Deus vai saciar. Se você tem muita sede, se você é um sedento, Ele vai te encher, irmãos. O convite é para os sedentos, aqueles que falam assim, eu quero beber mais, Senhor, dessa água. Oh, água boa, que sacia a minha alma, que sacia a minha vontade de estar na Tua presença, aleluia. E eu vejo aqui, Pedro reconhece a sua dependência de Jesus, quando ele diz isso em Mateus 16, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra passagem, Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É Ele que sacia a nossa sede. Pedro entendeu isso, falando: Senhor, para onde nós iremos? Que é só o Senhor que tem a vida eterna. Irmão, o mundo pode te oferecer tudo, mas ele não vai conseguir oferecer a vida eterna. Ele não vai conseguir saciar a tua sede de Deus. E Jesus, Ele consegue fazer isso, porque Ele é Deus. E para nós finalizarmos essa mensagem, um texto que é conhecido pelos irmãos, João capítulo 4, versículo 13, nós vemos uma mulher que tinha sede, que precisava, foi ali, e nós vemos que quem beber, Jesus fala para ela: quem beber desta água terá sede, falando que era a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você sabe o que é isso, irmão? Nunca mais terá sede. Oh, glória a Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Você pode fazer o que for, mas isso é algo que Jesus falou para aquela mulher. Ela foi num horário de meio-dia retirar água, onde as mulheres não podiam se relacionar com os homens. Então ela foi num horário que não ia ter ninguém ali, um homem ali. Mas Jesus estava lá, porque Jesus conhece eu e você. Quando nós achamos que não vai ter nada, que não vai sair nada, Jesus está lá, presente, para falar para mim e para você: ó, sabe a água que você veio buscar? Essa água aí vai acabar e você vai ter sede, mas a água que eu estou te oferecendo essa noite, ó, é água que vai jorrar para o resto da tua vida, viu? É água que você vai beber e você não vai ter mais sede. Esse convite que Jesus está fazendo aqui para mim e para você essa noite, irmão, é para que você não tenha mais sede. É para que você venha ter em abundância água, porque você está bebendo água da vida. A água que corre do trono de Deus essa noite, para que você venha ser cheio da água que Jesus oferece. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Glória ao Senhor. E nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Jesus quer que você venha ser uma pessoa que saiba que a sua vida está na mão dele e você vai saciar a tua alma, irmão. Oh, aleluia, como esse Deus é maravilhoso. E todas as vezes que eu vejo Deus falando no meu coração, eu falo: eu preciso beber mais dessa água, Senhor. Eu preciso estar mais na tua casa, na tua presença. Os dias são maus. O mundo oferece oportunidades, nos tira às vezes a paz. Mas Jesus, Ele fala para mim, Ele falou para essa mulher samaritana, ela se tornou, irmão, uma missionária, foi lá e pregou para os samaritanos correram lá e quiseram ouvir. Porque a água que Jesus ofereceu para essa mulher é uma água que Ele está nos oferecendo também essa noite. O convite que Jesus está fazendo aqui essa noite para mim, para você que está em casa, que vai ver, é para que você venha ser uma fonte que jorre água, a água que sacia a tua sede, a tua vontade de estar na casa dEle e na presença dEle. Oh, aleluia! Como precisamos beber dessa água, irmão. Beber dessa água é se entregar ao Senhor, é estar no centro da vontade de Deus, é fazer a vontade do Senhor, é beber e falar: eu quero mais, Senhor, eu preciso mais. E quando você estiver cheio dessa água, jorre dela. Não sei pregar, sabe sim, irmão, é só abrir a tua boca que Jesus vai te usar, é só você falar daquilo que você tem ouvido e proclamar às pessoas que Jesus vai fazer a obra. O convite foi feito, o convite foi colocado à mesa. Basta você que está sedento essa noite falar: eu quero fazer parte desta festa. A festa de Jesus não é uma procissão de carregar água daqui para lá, mas é de jorrar a água que manda vida. E quando Jesus está na cruz do Calvário, aquele soldado fura ao lado dele, de dentro dele sai água, mostrando para cumprir aquilo que ele tinha falado: de mim fluirá águas e rios de água viva, aleluia, oh glória. Jesus está jorrando água sobre nós aqui essa noite, para que eu e você possamos beber dessa água, saciar a nossa sede.
e saber que quem está no comando de nossa vida é o Senhor, amado. É o Senhor que está no comando. Então, aceite esse convite. O convite é para uma relação pessoal. O convite é para quem está sedento. E o convite é para que nós possamos estar plenos e satisfeitos na presença do Senhor. Porque nada nesse mundo vai satisfazer a tua alma. Nada nesse mundo vai poder satisfazer aquilo que você quer. Mas Jesus, Ele satisfaz. Basta você aceitar esse convite. Vinde a mim, é a Ele. Vai a Jesus, irmão. Venha a palavra de Deus. Busque a presença de Deus. E os crimes que às vezes nós cometemos, como Jeremias nos apontou, mude. Não tente segurar a água que o Senhor oferece em cisterna rachada, porque ela não vai permanecer. Conserte aquilo que precisa ser consertado. Acerte aquilo que precisa ser acertado. E viva uma vida plena na presença do Senhor. Buscando a comunhão com os irmãos, buscando a santificação, buscando a paz que excede todo entendimento, buscando estar como um vaso valoroso na casa do Senhor, para que Ele possa te encher de água, de azeite, fazer com que você venha a ser diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês não estão tristes, não? Vocês estão alegres, né? Você foi convidado, irmão, para uma festa, irmão. Se alegra na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Moisés nos concede. Quero dizer que é uma honra estar nessa casa e servir ao Senhor aqui neste local. Eu e a minha família, como diz a palavra do Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? E que você também possa servir ao Senhor com alegria, né? Deus tem planos e eu creio que Deus tem projetos para as nossas vidas. E os planos de Deus é que nós venhamos ser salvos, que nós possamos estar glorificando o nome dEle. Alguns estão doentes, outros estão com algum tipo de dificuldade, mas saiba que se você aceitar esse convite, a alegria vai estar na sua casa, vai estar no seu casamento, você vai ser um manancial, rio, você não vai ser um laguinho não, irmão. Você fala assim, isso aqui é um laguinho, uma poça de água. Não, você vai ser um rio e vai fluir águas vivas dentro de vocês, amém? As palmas exaltam o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.